Olá, sejam bem-vindos. Estou muito feliz de ver vocês aqui no grupo. Muito contente por vocês estarem divulgando e compartilhando esse link, trazendo mais pessoas para acompanhar esse conteúdo aqui que a gente está fazendo. Está sendo preparado com muito carinho para vocês, ok? Para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Araújo, terapeuta e mentora de ansiedade. Nós preparamos esse conteúdo aqui, que tem esse tema bem peculiar, ansiedade, quem salvará nossos filhos? Com o objetivo de trazer à tona um conhecimento e trazer atenção a um assunto que tem ficado de lado durante muito tempo. No meu trabalho, eu atendo adultos e pessoas com problemas emocionais, alguns com depressão, ansiedade, transtornos e coisas diversas, desse tipo aí. E uma coisa que eu observei é que muitos desses problemas, eles têm origem lá na infância. Têm origem muito mais profunda do que se imagina. Às vezes, coisas como maus tratos, abusos, são comuns. A gente consegue perceber que isso vai causar um problema. Mas existem algumas coisas sutis que passam despercebidas por todos nós. Que é, por exemplo, a ausência dos pais, né? Que são aqueles pais que estão presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. E principalmente o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a questão de como a sua ansiedade como adulto, a sua falta de conhecimento emocional, como isso está afetando e afeta as nossas crianças. Porque isso foi o que afetou você lá atrás. Isso fez com que você desenvolvesse esses problemas de saúde, esses problemas emocionais. E esse conteúdo aqui foi preparado com muito carinho e de maneira muito especial. E durante a preparação desse conteúdo aqui, eu fiz algumas pesquisas. E confesso que essas pesquisas me deixaram bem assustadas. E olhe que eu já trabalho com isso. Nas 2 últimas décadas, nós temos observado um aumento nas doenças emocionais, tanto em criança como em adolescente. Para vocês terem a ideia, o TDAH, que é uma doença que está muito em alta, ela teve um aumento de 43% nas crianças. Também um aumento de 37% na ansiedade e depressão infantil. E agora o mais assustador de tudo isso é que tivemos um aumento de 200% no número de suicídio em crianças com faixa etária de 10 a 14 anos. 200%, gente, isso é muito alto. O que será que está acontecendo com nossas crianças? Depois de ver esses números assustadores, eu sei que você aí do outro lado deve estar se perguntando: como é que está o emocional do meu filho? Mas na verdade, o que você deveria estar se perguntando é: como você, pai e mãe, está impactando o emocional do seu filho? Nós viemos de gerações que não davam atenção às questões emocionais. Que depressão e ansiedade eram frescura, era doença de pessoas que não tinham o que fazer. Era só arrumar um trabalho ou arrumar alguma coisa para ocupar a mente que isso ia passar. Então, essa geração tinha esse costume, né? E nós viemos de lá, nós fomos criados com pessoas com essa mentalidade. E o que acontece? Nós acabamos repetindo esse padrão. Hoje em dia a gente dá um pouquinho mais de atenção para essa área, mas a falta de conhecimento e entender o que realmente acontece com você emocionalmente prejudica para que você consiga entender o que realmente está acontecendo com seu filho. Mas se você que está aqui assistindo esse vídeo não tem filho, também continue aqui. Assim você vai conseguir entender de onde vêm os seus problemas emocionais, os seus conflitos, os seus bloqueios, porque certamente você tem e eles aconteceram lá na infância. E uma das coisas que a maioria dos pais estão fazendo errado com os seus filhos é por não conhecer e entender como é que é a constituição emocional de uma criança. Por não ter tido isso lá no passado, você também não sabe como dar isso para o seu filho aqui hoje, né? Uma coisa que acontece, você já deve ter observado aí na sua casa, observado seu filho. Criança é como uma esponjinha, né? A gente acha graça, a gente ri, observa, né? Como é que eles absorvem tudo, como aprendem muito rápido. E quando é coisa bonitinha, a gente acha graça. Só que essa esponjinha, ela vai funcionar para tudo, até mesmo para coisas ruins. A criança, ela não entende os problemas dos adultos, mas elas sentem tudo. Sim, elas sentem tudo. Já aconteceu com você de estar aí envolvida com seus pensamentos ou com seus afazeres e seu filho chegar perto de você e perguntar: mamãe, tá tudo bem? O que foi? O que houve? Isso já aconteceu, né? Já aconteceu comigo também. O que estava acontecendo? A criança, de alguma maneira, percebeu que você não estava ali presente. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada ou que você sem perceber, devia estar fazendo algumas expressões, algumas caretas e demonstrando que alguma coisa não estava bem ali em você. Por quê? A criança, ela sente, ela percebe o que está acontecendo na volta dela, justamente por ser essa esponjinha.
Esse é um gesto simples e intuitivo da criança. Você não sabe, mas isso daí pode ter muita repercussão lá na frente. É por isso que eu falei que por mais que você se esforce, sem o conhecimento adequado, sem entender o que acontece, você vai acabar sem querer replicando o que aconteceu lá atrás. Eu também já passei por isso. A minha criação foi por adultos que não tinham esse conhecimento emocional. Por conta disso, eu cresci com muitos bloqueios, muita dificuldade emocional. Para quem me conhece, sabe da dificuldade que eu sempre tive em lidar com pessoas, em estar no meio de pessoas, em falar. Eu não sou uma pessoa tão comunicativa. Isso tem a ver com a minha criação. Essa dificuldade de me comunicar com os outros veio da minha família. Porque eu cresci com adultos que não se comunicavam, né? Minha mãe era uma pessoa boa, mas ela não entendia que os problemas emocionais dela me afetavam. Então eu cresci num ambiente com 2 adultos que não se falavam. Meu pai e minha mãe não se falavam, gente. Eles moravam embaixo do mesmo teto, mas não se comunicavam. E eu, só uma criança ali, aprendi esse padrão de não comunicação. Eu cresci e continuei com esse mesmo padrão, com essa dificuldade de me comunicar com outras pessoas. Demorei muito tempo para conseguir lidar e resolver esse problema. Hoje eu consigo ultrapassar essas barreiras, mesmo isso não sendo algo tão fácil para mim. Mas a verdade é que não é só o pai e a mãe que vai criar esses traumas, esses bloqueios na criança. Não, todos os adultos que convivem com ela podem contribuir para isso. Por exemplo, vou contar uma história aqui que é verídica, tá? Que é casos reais aqui que aconteceu comigo. Que ainda tem a ver com essa minha dificuldade de falar em público, com essa dificuldade de comunicação que eu tinha. Quando eu era pequena, na escola, né, eu gostava muito de desenhar. Então eu fiz um desenho muito bonito, peguei um desenho que a professora deu pra gente e era bem pequenininho. Eu fui lá, copiei o desenho, passei o final de semana todo pintando o desenho bonitinho. E fui lá e entreguei, chegou no dia da aula, eu fui lá entregar para a professora, lá na frente, né? Eu fui lá e dei o meu desenho para ela, toda feliz. E aí, aquela professora, ela virou, pegou meu desenho assim, ó, e mostrou para a turma toda. E falou assim, olha, gente, quando eu der um desenho, ou quando eu der uns trabalhinhos para vocês não precisam fazer o trabalhinho e vir aqui me devolver, não. Você imagina como é que eu me senti? Ela não falou por mal, ela não falou de maneira grosseira, não, ela simplesmente utilizou o meu exemplo como um recado. Só que a maneira que eu entendi aquilo dali, a maneira que eu interpretei foi que eu me senti muito exposta. Ela deu aquele recadinho ali para a turma e me usou como exemplo. Então eu me senti muito, muito, muito envergonhada. Era como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, ela não gostou do meu desenho. E na minha cabeça só ficava que todo mundo viu que eu tinha feito uma coisa de errado. Aquilo ali aumentou o bloqueio, aquilo ali me criou em mim mais uma sensação de que tá no meio de pessoas, que se tiver muita gente ao meu redor, eu vou estar exposta. Tudo isso me gerou traumas e bloqueios que na minha vida adulta me impactaram drasticamente. Por conta disso e de outras coisas que aconteceram, eu tive muita dificuldade em comunicação, em me comunicar com pessoas. Isso me fez ter muita ansiedade, isso me fez ter problemas emocionais. Você tem isso também? Ou você consegue lembrar de uma outra coisa, algo que aconteceu com você lá na infância que eu falando sobre isso agora, te vem aquela sensação, caramba, é por isso, olha, aconteceu isso aqui comigo também. Se você lembrou de alguma coisa, ou se isso aqui que eu tô falando tá fazendo sentido, deixa aí nos comentários, fala pra mim qual é uma lembrança que veio, alguma coisa lá do passado que explique ou justifique o seu comportamento difícil que você tenha hoje, ou alguma ansiedade, ou algum problema específico. Deixa aí nos comentários que depois eu vou lá ver, ok? Esse exemplo que eu dei é uma coisa simples, que eu estou mostrando para vocês como é que coisas pequenas que acontecem lá atrás impactam a nossa vida adulta. Então, o objetivo disso aqui é mostrar para vocês, para que vocês entendam como as crianças funcionam, como é que é a constituição emocional delas, né? Então, quando eu falei para você anteriormente que as crianças elas não entendem os problemas dos adultos, mas elas sentem os problemas dos adultos. Como assim? Se você aqui está com ansiedade, ou você sofre com ansiedade ou com os problemas emocionais, ou é extremamente preocupado, ansioso com as coisas que vai acontecer ou que já está acontecendo, saiba que tudo isso está afetando e impactando seu filho. As crianças, elas têm uma particularidade. Ela só fica no presente. A criança não é como um adulto que sofre por antecipação pelos problemas, pelas coisas difíceis.
Não. A criança tem um tipo de ansiedade boa, que é aquela coisa de esperar o final de semana chegar, de ganhar um presente, de as férias estão chegando. Isso aí é a ansiedade que ela costuma ter, né? Aquela ansiedade doída, que machuca, que preocupa. A criança, quando tem isso, quando ela está vivenciando isso, ela está replicando isso dos adultos à volta dela. Ela está copiando isso dos pais, porque não é natural da criança sofrer com isso. A criança, ela vai estar armazenando tudo ali na caixinha. E quando chegar na fase adulta, tudo aquilo ali vai fazer mais sentido para ela. Talvez ela nem se lembre do que aconteceu lá, mas aquilo ali já está registrado dentro dela. Aquele comportamento, aquele sentimento que não vai embora, viu, gente? Porque sentimento não vai embora assim, não. Fica tudo registrado lá e ela vai viver a vida com aquele peso, com aquela ansiedade que ela aprendeu lá de trás, que ela trouxe para cá. E mais uma coisa muito importante, o fato da criança ficar no presente, agora você imagina, a criança fica no presente, ela está vivendo o aqui, o agora, brincando, se divertindo, mas ela está sempre aqui, usando a cabecinha e a imaginação dela. E onde é que estão os adultos? Bom, os adultos estão lá no futuro, preocupados com as contas, com os problemas, com as desgraças que vão acontecer. Ou então lá no passado, sofrendo, remoendo com erros antigos. Bom, e se o adulto ele está ou no passado ou no futuro, quem é que está com a criança? Quem é que está no presente cuidando dela? É daí que vem muitos problemas das crianças, gente. A criança fica insegura. Quando a criança se vê com os pais ali cuidando das necessidades básicas dela, sabe? O pai cuida, dá tudo que ela precisa. Mas quando a criança se sente sozinha emocionalmente, quando ela não sente a presença emocional ali do pai e da mãe com ela, ela vai se sentir insegura. Eu trouxe até um trechozinho de um vídeo para mostrar para vocês, que é muito interessante. Nesse vídeo que vocês estão vendo aí na tela, vocês estão vendo uma família. E o menininho está no meio, o pai e a mãe de um lado. Quando o pai solta a mão do menino, ele fica penduradinho. Quando a mãe do menino solta a mão dele, ele cai. Ele cai lá no abismo. Esse videozinho que a gente acabou de observar, a gente pode entender ele da seguinte maneira. Enquanto os adultos estão ali segurando a mão da criança, a criança está ali, está bem, ela está de pé. Mas quando esses adultos se afastam, e aqui nesse contexto não quer dizer separação, não quer dizer que o adulto saiu, abandonou. Aqui no contexto eu quero que vocês entendam o distanciamento emocional. Aquele pai devia estar lá preocupado demais com as contas, com os problemas, que se afastou da criança. A criança se sentiu sozinha, abandonada pelo pai. A mesma coisa quando a mãe se afasta. A mãe pode estar preocupada com as coisas de casa, com problemas para resolver, com N situações. Então a criança, ela sente que a mãe também não está ali com ela. Então, nos dois casos, aqueles adultos se afastaram dela. Então ela se sente insegura, ela se sente desprotegida, ela perde a sua base, né? Qual é a base da criança? Os adultos, o pai e a mãe, aqueles que cuidam dela. E enquanto aqueles que cuidam dela estão com ela tem segurança. Ela fica bem. Mas quando eles se afastam, quando a criança não percebe que eles estão ali no presente com ela, porque a criança só fica no presente, ela começa a se sentir insegura. Na cabeça dela vai criar um monte de situações, medos infundados, medo de dormir, medo de ficar sozinho, medo do escuro, medo do abandono, medo de ficar com fome, medos assim absurdos e irreais, que vão sendo criados na cabecinha dela. Por quê? Porque agora ela não tem mais a proteção e a segurança que os adultos deveriam dar a ela. E aí, então, quando essas crianças elas estão crescendo assim, inseguras, porque sim, isso está acontecendo, viu? Se a gente vê uma população enorme, o índice de ansiedade e depressão crescendo, isso significa que muitas crianças, que esses filhos, essas crianças, essa geração também está crescendo sem essa segurança dos adultos. Os adultos não estão ali para dar segurança a ela, então elas vão crescer e se tornar adultos inseguros emocionalmente, eles não vão ter segurança para a vida, para fazer as coisas que precisam fazer. Por quê? Porque lá atrás faltou para eles essa segurança. Mas calma, que isso é algo reversível, tá bom? Isso que eu estou trazendo aqui para vocês é justamente para a gente mudar o quadro, mudar as estatísticas, para que a gente consiga trazer essas crianças, né, dar mais segurança a elas, para que lá no futuro elas não tenham que procurar a tia Jaque para fazer terapia. Para que lá na frente elas consigam ser adultos que consigam administrar o seu emocional, administrar as coisas que acontecem aqui dentro. E até mesmo se você é um adulto e que já passou por isso, está vindo aqui um filmezinho na sua cabeça e você relembrando de
coisas e situações onde você se sentiu inseguro, isso também tem jeito, isso também tem como você reverter. Que essa série de vídeos que a gente está fazendo aqui, a gente está focando aqui, falando falando da criança, né, sobre os problemas emocionais que estão afetando a criança, mas também tem muito a ver com você, adulto, porque você já foi criança. Você já esteve do outro lado, você já sentiu tudo isso e você está sentindo hoje os efeitos dessas coisas na sua vida. Então, sim, tem como você reverter. E mesmo que você não tenha filhos, você também lida com crianças a todo momento. Não são só os pais que causam bloqueios nos filhos, né? Como eu falei aqui do meu exemplo, né, do lado passado, um dos bloqueios que eu tive foi uma professora que me causou. Então, aqueles que cuidam das crianças, que lidam das crianças, precisam entender como é que a cabecinha delas funciona, para diminuir a intensidade desses traumas que a gente vai gerando nelas, para que elas se tornem adultos mais funcionais emocionalmente falando. Esse é o primeiro vídeo dessa série. E o que eu queria com esse vídeo aqui era trazer a atenção de vocês para uma tragédia silenciosa que está acontecendo dentro de nossas casas. Como vocês viram, aquelas estatísticas são assustadoras. E elas nem levaram em conta tudo o que aconteceu durante esses 2 anos de pandemia. Então precisamos olhar para este lado. E aí eu vou pedir 3 coisas para vocês aqui. A primeira, tragam papel e caneta para o próximo vídeo, porque eu vou aprofundar um pouquinho mais no conteúdo, viu? A segunda coisa que eu quero pedir é para que você se observe, analise, comece a parar e pensar em coisas que aconteceram lá no seu passado, para você ver se elas têm a ver com as dificuldades emocionais que você está passando agora como adulto. Por exemplo, eu citei o meu caso aqui, né, de que eu cresci num lar onde não tinha comunicação, então eu cresci e me tornei adulta com problema de comunicação. Isso foi um transtorno na minha vida durante muito tempo. Hoje eu já consigo lidar com isso, já consegui eliminar esses bloqueios. Mas comece a observar você mesmo para ver se você consegue encontrar esse padrão, ok? E a terceira coisa que eu quero pedir é para você compartilhar esse vídeo aqui. Compartilhe esse vídeo ou compartilhe o link para fazer com que mais pessoas cheguem aqui nesse grupo e ouçam esse conteúdo. No meu trabalho eu consigo ajudar muitos adultos, mas o que eu quero fazer agora é ajudar muitas crianças também, para que esses pais consigam ajudar seus filhos, para que a gente consiga, né, diminuir aquele número exorbitante de problemas emocionais que a gente está tendo. Foi um prazer estar aqui com você, compartilhar esse conhecimento. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de compartilhar e ficar atento aos vídeos que nós vamos lançar aqui no grupo ao longo da semana para a gente concluir essa série de vídeos, ok? Beijo e até mais!